Irmãos, abram sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 24. Mateus 24, nós vamos ler do verso 32 até o versículo 34. Ou melhor, até o verso 44. Mateus 24, do verso 32 até o 44. Temos conversado aí esses domingos sobre a igreja e os últimos dias. Nos diz assim a palavra de Deus: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Vamos orar? Senhor, que Teu Espírito Santo possa nos instruir nesta hora, possa ter misericórdia de nós, iluminar as nossas mentes e corações, de maneira que a Tua Palavra possa fortalecer a nossa fé e possa fazer com que nós estejamos cada vez mais alertas, conscientes de que devemos estar preparados a todo tempo, tomando todos os cuidados devidos, vivendo na Tua presença de maneira agradável aos Teus olhos. Tem misericórdia de cada um de nós, nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, diferente do que algumas igrejas entendem sobre a volta de Jesus, nós não cremos que a igreja será arrebatada e que vai ficar aqui uma quantidade de pessoas que, enquanto o Evangelho foi pregado, não se renderam, não se converteram, não quiseram, e de repente alguma coisa começa a acontecer e a igreja ela é retirada da terra. Uma volta invisível do Senhor Jesus, que primeiro ele vem para os santos, ele retira a igreja da terra, e o que fica aqui é apenas pessoas que não acreditavam em Jesus. E aí começa-se então um período caracterizado por alguns de a grande tribulação. Tribulação essa que causará uma grande aflição, de forte oposição, de muito sofrimento e assim por diante. Nós não acreditamos nisso, não entendemos assim. Nós entendemos que Jesus não vai vir para a sua igreja, para depois ele vir com a igreja. Porque senão Jesus vai ter que vir mais umas 2 vezes, e a Bíblia não fornece-nos elementos suficientes para que a gente pense assim. Por isso nós entendemos que Jesus há de vir apenas uma única vez, e nessa vez que ele virá, ele vai estabelecer todas as coisas, não é? Vai separar crentes dos descrentes, vai transformar aqueles que estiverem vivos e vai ressuscitar os que morreram num corpo glorificado, e o juízo acontecerá, e acontecerá a descida da Nova Jerusalém, e vai acontecer o novo céu e a nova terra.
Só que, conforme nós falamos, nem todo mundo pensa assim. E teve um filme que foi assim, um filme muito revolucionário, e ele traz como título Deixados para Trás. E eu gostaria de usar esse trailer desse filme, que foi lançado em 2014, como introdução acerca do que nós iremos conversar aqui, baseado nesse texto de Mateus 24. Então, eu peço que os diáconos apaguem essa luz aqui da frente. É um vídeo de 2 minutos e alguma coisa. Está legendado, não encontrei o vídeo dublado, mas preste atenção, que vocês entenderão aí qual que é a proposta. Tá bom? Vamos lá. Surprise party? He got called into work. Can I buy you a coffee? I'm waiting for someone. My dad. Hi, sweetheart. Welcome aboard PanCon Flight 257 to London. Flight time today will be 6 hours and 30 minutes. I love you. People from all over this plane have simply vanished. Chris, let me in! Chris! I know you all want answers, and believe me, so do I, and I'll do my best to get them. I heard some doctors talking. It's not just here. It's all over the world. One of these days the sky's gonna break. Chloe, are you okay? Yeah, but Mom and Raimi, they're both gone. One of these days the mountains will fall into. Irene knew this was coming. The way it happened. How could she know that? He took them to protect them from the darkest time in the history of this world. The God my mother talked about would never do something like this. We all have a right to know if we're gonna die. To die! I have no spoilers, no flaps, no elevators, and if I run this thing by, no reverse thrust. I need some room. I just really need you to know how much I love you, no matter what happens. Dad? Looks like the end of the world. One of these days the sky's gonna break. Everything will escape, and I know. Bem, irmãos, a maneira como o filme descreve parece que leva em consideração o que a palavra de Deus nos diz. Um será tomado e o outro será deixado. E percebe que um caos se estabelece na terra, porque passageiros desaparecem, o piloto sumiu, motoristas, de repente, simplesmente somem de dentro dos seus carros, acidentes, queda de avião, um caos total. Um caos total. Baseado exatamente nesse entendimento de que Jesus vem primeiramente para os seus santos. Ele vem e ele arrebata a igreja, de maneira a poupá-los e a livrá-los desse período de grande sofrimento que haverá de vir sobre toda a terra. Mas o filme termina fazendo uma pergunta, e eu quero me valer dela a nível de título aqui da nossa mensagem. Você está preparado? Você está pronto? Essa é a pergunta. Você está pronto? E esse texto, queridos, que nós lemos aqui, o Senhor Jesus, ele continua dentro desta linha de raciocínio, falando sobre os acontecimentos, querendo injetar no coração dos seus discípulos cada vez mais essa consciência de que a história está caminhando para um desfecho. A história está por viver o seu último capítulo.
A história está cada vez se aproximando mais do seu fim. A gente parece não levar muito em consideração, às vezes, o cenário político, aquilo que acontece no mundo. Temos uma tendência, às vezes, a espiritualizar todas as coisas e não levamos em consideração que, de repente, as coisas estão sendo organizadas de maneira a proporcionar esse ambiente para a volta do Senhor Jesus. E esse texto que lemos, irmãos, ensina-nos algumas coisas importantes acerca disso. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Você está pronto? Você está preparado para a volta do Senhor Jesus? E eu quero destacar aqui 5 coisas que Jesus nos ensina sobre esse ensinamento, sobre esta verdade. A primeira coisa que Jesus nos diz, irmãos, aqui, é acerca da necessidade de discernimento e percepção espiritual. Notem que o verso 32, ele começa dizendo assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Notem vocês que Jesus, ele sai dos fenômenos cosmológicos, ele sai do céu e vai para a terra. Ele para de falar acerca do sol, da lua e das estrelas, e ele então começa a falar sobre a figueira. E ele diz: gente, observem a figueira. Quando os seus brotos começam a sair, é sinal de que o verão está chegando. Então, da mesma maneira, estejam vocês atentos. Estejam vocês assim, tenham vocês percepção espiritual, de maneira que quando essas coisas começarem a acontecer, vocês saibam que não se tratam apenas de fenômenos cosmológicos, mas se trata, sobretudo, desta vinda do Senhor Jesus que está muito próxima. Então ele chama os seus discípulos a fim de que eles tenham essa percepção, esse discernimento espiritual. E é curioso, meus irmãos, nós observarmos que Deus usa fenômenos da natureza, Deus usa fenômenos cosmológicos a fim de trazer lições espirituais para a sua igreja. Ele fala do que vai acontecer no céu e, de repente, ele olha para uma figueira e ele diz: olha, vamos aprender agora com a figueira. Com Jesus é assim, ele sai do céu para a terra e traz lições preciosas. Com isso, querendo fazer com que os discípulos entendessem e tivessem percepção cada vez maior acerca dos acontecimentos. Porque crente, irmão, não é alienado. Crente não deve ser alienado. Crente precisa saber o que está acontecendo no mundo. Crente precisa saber o que está acontecendo na vida política. Porque esses fenômenos estão intimamente relacionados também com a volta de Cristo. Com a volta de Cristo. Não é? Então, quando nós lemos, por exemplo, o Salmo 19, nós percebemos ali que o universo existe para proclamar a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das mãos de Deus. Ou seja, nós temos essa revelação geral. A criação, ela está dizendo para nós: Deus existe. A criação está dizendo para nós: há um Criador. Isso aqui não é fruto do Big Bang. Isso aqui não é fruto de uma explosão que aconteceu há bilhões de anos, não. Esse mundo, ele é fruto da criação de Deus. E a criação está dizendo: há um Criador. Existe um Criador. Isso aqui não é fruto do caos, até porque eu nunca vi bomba nenhuma promover ordem. Você já viu? Existe uma bomba que promove ordem? Eu nunca vi. Pega um relógio, coloca uma bomba no seu relógio. E vai parar de funcionar, ué. Então é só na ciência que bomba promove a ordem. Porque eu nunca vi uma bomba ser capaz de proporcionar o equilíbrio, um funcionamento tão inteligente, a importância da Lua, a importância do Sol, o planeta Terra que está numa distância, queridos, do Sol, a proporcionar a possibilidade, a capacidade de existir vida aqui, porque se fosse Mercúrio, pronto, estava todo mundo torrado, não tinha vida. Mas se fosse em Marte, morria todo mundo congelado também. Como que uma bomba vai proporcionar um equilíbrio desse? Como que uma bomba vai ser capaz de proporcionar algo que funcione de maneira tão maravilhosa? O movimento de rotação, o movimento de translação e tantas outras coisas mais. Então não dá. É preciso ter mais fé para acreditar na evolução
do que para acreditar na criação de Deus. Tá certo? Então, Jesus chama a atenção dos discípulos a fim de ensinar-lhes, gente, estejam atentos, tenham discernimento, tenham percepção espiritual, observe esses fenômenos, pois eles, quando começarem a acontecer, saibam que o fim está chegando. Que o fim está chegando. Mas uma segunda coisa que Jesus nos ensina é acerca da necessidade de confiança incondicional na sua palavra, pois o verso 34, 35, ele diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Veja, queridos, que Jesus aqui procura reforçar e injetar no coração dos seus discípulos essa confiança inabalável na palavra de Deus. Notem vocês que uma das grandes ameaças à fé cristã são as heresias. Não é bem assim não. Não foi bem assim que Jesus disse não. Não é bem assim que a palavra de Deus nos ensina. E ao longo da história, irmãos, inúmeras pessoas têm surgido querendo lançar dúvidas nos nossos corações, querendo dizer que não é bem assim que a palavra de Deus diz, que isso é mitologia, que isso é ficção, que esse negócio não existe, que isso nunca vai acontecer. Pessoas que chegam e dizem: a palavra de Deus não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. E Jesus está dizendo que nós precisamos ter uma confiança inabalável e incondicional na sua palavra. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E quando ele diz: em verdade vos digo que não passará esta geração, é provável que Jesus esteja se referindo aqui ao povo judeu. Mais ou menos com isso querendo dizer o seguinte: que esse povo continuará existindo, que esse povo não será destruído, porque talvez aquela tribulação que veio no ano 70, que quase que eliminou, que quase que exterminou o povo judeu, não é? Talvez Jesus está dizendo: esse povo vai continuar existindo. Esse povo não deixará de existir sem que tudo isso aconteça. Os judeus sempre continuarão a existir. Note que o negócio está lá pegando fogo, não é? Israel sendo odiado aí de muitas nações e assim por diante. E é provável que quando Jesus diz não passará esta geração, é provável que ele não esteja se referindo àqueles que estavam ouvindo aquela mensagem, mas é provável que ele esteja fazendo uma referência ao povo judeu de uma maneira geral. Confiança incondicional na palavra de Deus. Uma terceira coisa que eu aprendo aqui é que nós devemos deixar a especulação e não se esquecer da preparação. Verso 36, ele nos diz assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Eu já ouvi pessoas dizendo o seguinte, que a parte humana de Jesus não sabia ou não sabe quando que ele vai voltar. Mas Jesus, como Deus, ele sabe o dia que ele vai voltar. E eu não vou entrar nem numa coisa nem na outra aqui, irmãos. O que nós não podemos fazer é pensar nesse negócio, a parte humana de Jesus e a parte divina de Jesus, porque a Bíblia não faz essas distinções. A Bíblia fala-nos da pessoa do Senhor Jesus. E talvez o entendimento mais simples dessa expressão seja que Jesus, como Deus, ele não quis saber. Ele se privou disso. Então, o que Jesus está nos ensinando aqui? Gente, pare de especular. Já viu especulação? Quem já ouviu aquela expressão de 1000 passará, 2000 não chegará? Quem já ouviu? Eu achava que estava na Bíblia, gente. Novo convertido é dose, acredita em tudo. Eu, novo convertido, um dia vindo do estudo bíblico, falei para a menina: mas a Bíblia diz que de 1000 passará, 2000 não chegará. Ela falou assim: prova para mim onde que está na Bíblia. Eu falei assim: pronto, não sei. Mas eu achava que o troço estava na Bíblia, porque desde menino eu estou ouvindo esse negócio. Desde menino eu ouvindo. Esse negócio deve estar na Bíblia, não é possível. Não é? Mas Jesus está dizendo: gente, deixa a especulação. O filme 2012 que foi lançado aí gerou um certo frisson. Será que de repente os maias estavam com a razão? Será que alguma coisa vai acontecer mesmo? Ou seja, sempre houve na história pessoas que se levantaram tentando fazer contas e contas e contas a fim de estabelecer o dia e a hora.
Jesus diz, quanto àquele dia e hora ninguém sabe, mas o cara diz assim, o dia e a hora eu não sei, mas eu sei o mês e talvez o ano. Mas Jesus está aqui eliminando todas as possibilidades. Nem ano, nem mês, nem dia e nem hora. Deixe a especulação e não se esqueça da preparação. A incerteza sobre dia, mês e ano e não deve gerar no nosso coração uma atitude de desânimo, de maneira que a gente fica pensando assim, não, mas esse negócio aí vai demorar demais. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Para essa história ter um desfecho inesperado, num espaço curto de tempo, é daqui para ali, irmãos. Porque nós estamos lidando com aquele que é eterno. Então, quando Jesus está mencionando que nem ele, nem os anjos, ele está anulando aqui toda e qualquer pretensão de se tentar estabelecer uma data sobre a sua volta. Não se trata apenas de uma tentativa de saber um dia, mas também, quem sabe, de saber o mês e de se saber um ano. Houve aí um segmento religioso que disse o seguinte, que num determinado dia, numa determinada hora, Jesus vai voltar. O que o povo fez? Subiu tudo para o monte, esperando o dia e a hora. Só que Jesus não veio. Ficaram todo mundo sem saber, tentaram dar algumas explicações infundadas. Então Jesus ele fala sobre essa questão, deixemos a especulação, mas não deixemos de estar preparados. Deixemos de ficar especulando, mas não deixemos de estar preparados. Pois a mensagem de Jesus é essa, não fiquem preocupados com o dia e hora. O que vocês precisam preocupar é o seguinte, estou pronto? Estou preparado? Essa é a mensagem. Uma quarta coisa que a palavra de Deus nos ensina é que as lições do passado, irmãos, elas nos alertam para o presente. O que aconteceu na história alerta-nos para hoje e para o amanhã. E é por isso que Jesus ele faz aqui referência a essa grande manifestação do juízo de Deus na história, que foi o dilúvio. O dilúvio. Por isso que ele diz, verso 37, pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia, não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Provavelmente Jesus não esteja aqui fazendo referência àquela geração pecaminosa. Talvez Jesus não esteja dizendo o seguinte, olha, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, o povo era pecador mesmo, o pecado se alastrou sobre a humanidade, porque é isso que diz Gênesis até o capítulo 6. Uma geração que foi caminhando a passos largos para o pecado. Mas eu creio que Jesus não está fazendo referência aos pecados daquela geração, porque Jesus só cita coisa boa aqui, irmãos. Olha o que ele diz, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio. O que é que o povo vivia fazendo? Olha só. Comiam e bebiam. Isso é coisa boa ou coisa ruim? Boa. Comida de Minas Gerais, sustância. Torresmo de porco, sustância. Mata também, mas é bom, não tem problema. Dá gordura no coração e assim por diante, né? Sustância, comiam. Bebiam, coisa boa, beber, água, tá certo? Água, entendeu? Água mineral, H2O, louvado seja Deus, entendeu? Comiam, bebiam, o que mais que essa geração fazia? Casavam. Casamento é coisa boa ou coisa ruim? Seja sincero. Sincero. Casamento, coisa boa. Sustância, tá certo? Bênção de Deus, não é?
Tem os seus pega de vez em quando, irmão. Tem os seus contratempos de vez em quando. Porque a Bíblia exige uns negócios difíceis da gente. O marido tem que agradar a esposa. A esposa tem que agradar o marido. E tem hora que a gente não dá conta. Que a mulherada está cada vez mais exigente, irmãos. Porque antigamente o homem só precisava trabalhar. Chegava em casa, estava tudo beleza. Hoje o homem tem que passar, tem que cozinhar, tem que lavar, tem que arrumar casa, tem que participar. Ficou mais difícil para nós o negócio. Entendeu? Então está cada vez mais difícil agradar a mulherada, porque o homem hoje não basta trabalhar mais, tem que chegar em casa, tem que participar, tem que trocar a fralda do menino, tem que arrumar a casa, tem que, enfim, tem que participar. Tem que participar, não tem jeito. Então o grau de dificuldade aumentou, não é? Casamento, coisa boa. Casavam-se, davam-se em casamento. Então Jesus aqui, ele está falando de coisa boa. Mas onde que está o erro nesse negócio? Se são só coisas boas, onde que está o problema nisso aqui, irmãos? Será que Jesus está assim, mal-humorado, dizendo que a gente não tem que fazer essas coisas? Será que Jesus está dizendo que isso não deve fazer parte da vida do crente, que a gente não tem que comer, não tem que beber, tem que fazer igual João Batista, passar gafanhoto e mel silvestre? Já pensou? Não! Evidentemente, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus não está condenando essas coisas. O que Jesus está nos ensinando aqui é que essas coisas, meus irmãos, que são legítimas, que são boas, elas podem se tornar um fim em si mesmas. Jesus está falando aqui dessas questões da nossa humanidade, importantes às nossas vidas, mas que nós possamos passar a viver unicamente em função delas. Nós podemos passar a vida simplesmente nos preocupando em comer, beber, casar e dar-se em casamento. Nós podemos fazer dessas coisas um fim em si mesmas. É aí que mora o perigo. O existencialismo. Eu estou preocupado unicamente em desfrutar das coisas dessa vida, não tenho tempo para me preocupar com as coisas espirituais. Eu me preocupo apenas com as coisas desta vida. Comer, beber. E para comer e beber nós temos que fazer o quê? Trabalho. Trabalho. E hoje nós estamos querendo trabalhar cada vez mais, porque trabalhando cada vez mais a gente ganha cada vez mais. E quanto mais se ganha, mais se gasta. E quanto mais se gasta, mais dívida tem. E quanto mais dívida tem, mais nós temos que trabalhar. E quanto mais nós trabalhamos, menos tempo nós temos para Deus. E a gente entra num ciclo vicioso, materialista, existencialista. Jesus, ele condena não a utilização dessas coisas, o que ele está condenando é quando essas coisas, embora legítimas, elas se tornem um fim em si mesmas. Eles estavam preocupados unicamente com as coisas do cotidiano. Não havia lugar para as coisas de Deus nos seus corações, não havia espaço para as coisas de Deus, não havia tempo para Deus, não havia preocupação com Deus, porque comer, beber e casar. E darem-se em casamento. E o que me impressiona aqui, queridos, é que Jesus diz, enquanto o povo estava assim preocupado com as coisas do cotidiano, olha o que acontece. Parte B do verso 38. Até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam. Noé está construindo a arca, Noé está pregando, porque diz a Bíblia que Noé era um pregador da justiça. Noé está construindo uma arca que para aquela ocasião era uma utopia. Por que era uma utopia? Porque não havia chovido sobre a terra. Imagina um cara construindo um navio gigantesco quando não havia chovido sobre a terra. O povo pensou, o homem endoidou. Construiu um negócio desse tamanho, nunca choveu. E Noé pregando, gente, vocês precisam mudar de vida, gente, vocês precisam se arrepender, gente, vocês precisam voltar para Deus, gente, vocês estão ocupados demais com as coisas dessa vida, gente, não há espaço para Deus na vida de vocês, só há espaço para as coisas dessa vida, até que ele entra na arca e a porta é fechada e eles não perceberam. Isso me espanta. Não tiveram percepção de que as coisas estavam caminhando para o fim, né?
assim será também na vinda do Filho do Homem. Na vinda do Filho do Homem. Queridos, tem um texto na Bíblia que eu acho ele assim, ele ajuda-nos a compreender ainda mais esse texto. Lucas 14, do verso 15 até o verso 24. Lucas 14, do verso 15 até o verso 24. Olha só o que Jesus diz aqui. A parábola da grande ceia. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Mas preste atenção, queridos. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. O outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Saí pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Um convite maravilhoso, um convite que deveria ser irrecusável, mas o que eles fizeram? Não tenho tempo para isso. A minha profissão é mais importante, a minha junta de bois é mais importante. Eu casei e eu preciso cuidar da minha esposa. Não que Jesus quisesse que aquele homem descuidasse da sua esposa, pelo contrário, não é? Mas o que está em pauta aqui, irmãos, é que diante do convite de Jesus, o que é que nós costumamos fazer? Desculpas. Agora não dá. Tem outras preocupações. Tem outras ocupações. Não tenho tempo. É isso que as pessoas estavam dizendo para Jesus. Não tenho tempo. Então, queridos, as lições do passado que nos ajudam e nos alertam no presente. E, por último, a necessidade de vigilância contínua, pois o verso 42 e 44, Jesus diz assim. Verso 42 e 44. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Eu tinha um Gol Special 2005. E um dia viemos para o culto e deixei o carro estacionado aqui. Nunca me preocupei de colocar aquele carro no seguro, nunca me preocupei de colocar um alarme naquele carro, nunca me preocupei com nada. O anjo do Senhor vigia. E deu que um certo dia o anjo falou assim: rapaz, eu tenho outra ocupação, não vai dar para vigiar o seu carro hoje. E foi fazer outras coisas. E quando eu cheguei ali fora, cadê o carro? Sumiu, irmãos. Foi arrebatado. Foi arrebatado. E eu pensei, eu não vigiei. Gol é uma praga. O povo rouba mesmo. Por que eu não pus esse trem no seguro? Por que eu não coloquei alarme nesse carro? Por que eu não fiz isso? Mas era tarde. Passou. Não dava mais. Quase que a minha esposa deu à luz aqui. 8 meses de gravidez. Que tribulação, irmãos. Não vigiei. Não fiz a minha parte. Não me preparei. Não tomei os cuidados devidos. E aqui, queridos, a ideia dessa vigilância é de viver uma vida santificada e consciente da vinda do dia do juízo. A ideia de Jesus aqui é que nós devemos estar prontos o tempo todo, alertas o tempo todo, não baixando a guarda em momento algum da vida. Porque tem hora que a gente
tira o pé assim do acelerador, não tira, irmão? Tem hora que a gente dá uma relaxada na vida espiritual, a gente, não, o que é isso, pastor? Não é assim também não, eu tenho direito. Tem direito, de vez em quando a gente dá assim umas deslizadas, irmãos. De vez em quando a gente dá umas deslizadas. Cuidado, não baixe a guarda. Esteja preparado o tempo todo. E aqui, querido, algumas aplicações para nós. Jesus está pregando, Jesus está ensinando, e o que nós podemos aprender com esse texto? Eu quero deixar-lhes aqui algumas aplicações importantes. A primeira delas, irmãos, é que esta passagem chama a nossa atenção para o perigo de nós cuidarmos unicamente da vida terrena, daquilo que é efêmero, passageiro, temporário, em detrimento daquilo que é duradouro e eterno. Esse texto nos ensina que eu e você podemos correr o risco de ficarmos tão envolvidos com as coisas dessa vida, tão preocupados com as coisas dessa vida, que a nossa preocupação, os nossos sonhos, as nossas aspirações, elas são unicamente de natureza material. Nunca há espaço para Deus. Nós podemos ficar tão envolvidos, tão absorvidos, tão imergidos, que a única preocupação que temos é essa, as preocupações com as coisas desta vida, com aquilo que é passageiro, com aquilo que é temporário, com aquilo que é efêmero. Mas, queridos, eu penso também que essa passagem nos ensina sobre o perigo de nós cuidarmos também unicamente da vida espiritual, não é? Mas que não seja capaz de estabelecer vínculos com a vida aqui e agora, de maneira que nós podemos correr o risco de ficar com a cabeça nas coisas do amanhã e nos esquecermos da vida hoje. Nós podemos também correr o risco de espiritualizar tudo. Jesus está voltando, então não vou esquentar a cabeça com mais nada, não vou estudar, não vou me preocupar de melhorar de vida, de ter um bom emprego, de ter uma esposa, de constituir uma família, e assim por diante. Nós podemos espiritualizar tudo de maneira que a gente começa a negligenciar os nossos deveres como cidadãos dessa terra. E eu já falei, se tiver outra manifestação, eu vou para a rua, que eu sou cidadão desse planeta, eu moro no Brasil, e eu quero ver esse país melhorar em nome de Jesus. Eu sou cidadão desse planeta, eu tenho compromisso com esse planeta, eu tenho compromisso com a minha família, e eu não posso ficar espiritualizando tudo. Podemos correr o risco, irmãos, de ficar conjecturando sobre a vida eterna e nos esquecermos completamente das nossas responsabilidades como cidadãos deste mundo. Uma espiritualidade que seja voltada unicamente para as coisas da eternidade, mas que não seja capaz de amar, de cuidar e de tentar melhorar o lugar em que está, é uma espiritualidade adoecida e antibíblica. Ser crente não é ser alienado. Não. Essa espiritualidade não é saudável. Uma outra coisa que eu aprendo aqui, queridos, é que essa passagem me ensina que o relacionamento com o salvo não salva. O relacionamento com o salvo não salva. Olha o que Jesus diz. 2 estarão no campo. Um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão no moinho. Uma será tomada e deixada a outra. O que Jesus está falando aqui? Proximidade, relacionamento. Aqui poderia ser pai e filho, poderia ser mãe e filha, poderia ser 2 irmãs, poderia ser 2 irmãos, poderia ser 2 empregadas, mas a ideia do texto é de pessoas convivendo próximas umas das outras, relacionando umas com as outras. Um será salvo e o outro se perderá. O relacionamento com o salvo não salva. Seu pai pode ser crente, sua mãe pode ser crente, mas isso não faz de você um crente. Conviver com quem é crente não nos torna um cristão, por tabela. O relacionamento com o salvo não salva.
E eu fico assim, extremamente preocupado, irmãos, principalmente com os nossos jovens. Começam a namorar, se afastam, somem da igreja, não se preocupam mais, quando na verdade, qual deveria ser a maior preocupação daquele que serve a Deus? Eu vou orar, eu vou fazer o que me é possível para que essa pessoa se renda a Jesus. Mas não, você vê um crente se envolvendo com um não crente e de repente ele some da igreja. O relacionamento com salvo, não salvo. Não salvo. Uma outra coisa que eu aprendo aqui, irmãos, é que outra coisa que nós precisamos aprender aqui é sobre o perigo de querer atrair as pessoas para Cristo com base no argumento do juízo e não no argumento da graça e da misericórdia divina. Não devemos querer ir para o céu motivados pelo medo do juízo de Deus, mas motivados e atraídos pelo amor de Deus. Eu gosto demais do texto de Jeremias 31, verso 3, que diz: de longe me via o Senhor e disse, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Cristo é a encarnação do amor de Deus. E o nosso argumento aqui não é dizer você precisa vir para Deus, porque há de vir um juízo. E se você não vir, você há de experimentar a ira de Deus. Esse não deve ser o argumento, irmãos. O argumento deve ser que Deus em Cristo te amou. Você foi amado por Deus, porque o amor de Cristo nos constrange. Mas há uma outra coisa que eu aprendo aqui. O filme fala sobre os que foram deixados para trás. Mas a Bíblia diz que eles aqui quiseram ficar para trás. Eles não foram deixados. Eles quiseram ficar para trás. Parece que o filme dá a ideia de que as pessoas estavam com um bilhete de compra e de repente o ônibus partiu e não os levou. Mas todos quantos estiverem com um passaporte, e nesse passaporte estiver carimbado com o sangue do Cordeiro, não ficarão para trás. Não serão deixados para trás. Louvado seja o Senhor Jesus. Mas eu termino aqui, queridos, com uma coisa. Essa passagem nos ensina sobre o perigo de nós confundirmos a arca com a igreja. Podemos confundir a arca com a igreja. A arca não é a igreja. A arca não é a instituição. A arca é Cristo. A arca é Jesus de Nazaré. Porque as pessoas podem estar dentro da igreja, podem ter professado a sua fé, os seus nomes podem constar no hall de membros da igreja, mas eles podem partir dessa vida e não ser salvos. Estar na igreja não significa ser de Jesus. É uma consequência, é resultado da fé. Mas nós não podemos dizer, assim como as pessoas entraram naquela arca e se salvaram, todas as pessoas cujos nomes estiverem no hall de membros da igreja serão salvos. Não, porque a arca não é a igreja, a arca é Jesus de Nazaré. E todos quantos estiverem em Cristo serão salvos. Salvos. E por último, uma coisa que eu e você precisamos aprender é que Noé foi um pregador da justiça. Noé pregou o Evangelho. Noé anunciou o Evangelho. Quando ninguém queria ouvir o Evangelho, Noé foi voz de Deus, foi boca de Deus. Sejamos nós também pregadores da justiça de Deus. Deus nos abençoe, queridos. Vamos cantar o hino, ou melhor, o coral, né? É o coral.
nome, adoremos nosso Rei. É Deus de maravilhas, acoplada sempre, e não deixa o servo seu. Exaltemos o seu nome. Sim, louvai-o. Sempre adore-o. Santo, és todo-poderoso. Exaltemos o